tá bom? Uhum. Muito bem, gente. Eu gosto muito do Advento. No calendário litúrgico é o meu preferido, com certeza. Mas a gente tem primeiro um ajuste, porque como vocês viram ali anunciado, tava Isabel e Ana. E aí eu fui lá, ali, Isabel. Daí eu fui lá e encontrei várias Anas e fiquei em dúvida de qual era a Ana. E aí, na dúvida de qual era a Ana, eu fui procurar Anas e escolhi uma delas. Mas é Ana, mãe de Samuel, como nós lemos já alguns textinhos. No primeiro momento eu falei, mas nossa, parece que Ana e, por exemplo, Maria são vertiginosamente diferentes as histórias. Tudo bem, elas têm coisas em comuns. A gente tem a gravidez de Ana, a gravidez de Maria, mãe de Jesus, porque também tem várias Marias, né? A gente tem... Só isso, são mulheres que engravidaram. A gente vai ter Maria, mãe de Jesus, muito nova, ainda não casada, e ficando muito surpresa com uma, vamos chamar de uma gravidez não planejada. E num cenário totalmente oposto a Ana. O que fica, né, no nosso coração de quem conhece assim um pouquinho da história de Ana, que era uma mulher muito mais velha, infértil e que desejava um filho. E aí, num momento muito tardio, esse filho chega. Então, à primeira vista, eu vi essas mulheres em lugares muito separados e que talvez Deus não tinha nada em comum para mostrar para a gente através da vida dessas duas mulheres. Mas foi exatamente por isso que eu falei, não, eu quero entender mais de Ana. E é por isso que eu vou partilhar com vocês um pouquinho sobre ela. Tudo bem? Então, vamos lá. O Advento aos olhos de Ana. Eu fui olhar o texto, a gente já leu um pouquinho. Se vocês quiserem abrir em 1 Samuel 1, abram aí nas suas Bíblias. E uma das primeiras coisas que me chama atenção em Ana, a gente pode entender pelo texto que ela vai ter ali por volta de uns 80, 85 anos. E eu não sei o que é ter 80, 85 anos. Espero um dia saber. Mas quando eu penso assim sobre Maria, eu tenho uma identificação muito forte, inclusive porque se eu hoje descobrisse que eu tô grávida, eu acho que ia ser difícil de explicar para muita gente, até para mim. Então eu consigo muito entender um pouco do que foi a experiência de Maria a ouvir sobre a sua gestação. Mas eu tenho muita dificuldade de entender as dores e os dramas de Ana. Mas isso me chama muita atenção, porque antes que o texto apresenta para gente, que é avançado, eu fico pensando tanto de experiência que ela teve. E aí, olhando as pessoas que são mais velhas da comunidade, de verdade, pensando quanto chão, quanta caminhada vocês já tiveram, muito maiores do que a gente, com muito mais tempo para entender a vida. Ontem, quando a gente estava aqui fazendo a retrospectiva da CEL, e eu narrando, né? Não, porque nos meus 10 anos de experiência eu vi isso. E às vezes o Altamiro vira e fala, pois veja, não é bem assim. Porque há 15 anos atrás, há quase 20 anos atrás, então o que é nós termos a vida diante de uma outra perspectiva? E eu vejo Ana nesse outro lugar. E aí, muito mais do que o momento icônico que todo mundo geralmente conhece, né? De Ana, naquele momento, na tristeza ali em comparação a outra mulher, de Eucana, com relação às dores de... Não é de uma inveja leviana, como a gente usa essa palavra, mas de sofrimento mesmo, né? De ter que conviver com a questão de uma bênção que está ligada à figura da mulher, tendo os filhos e tendo a descendência do seu marido, através da vida de uma outra mulher que vivia dentro daquela mesma casa. O texto fala várias vezes o quanto a outra esposa irritava intencionalmente Ana e fazia piada e fazia provocações. Mas a outra coisa que me chama muito a atenção de Ana é que ela estava constantemente na casa do Senhor. Ela servia ao Senhor nesses 80, 84 anos que ela tinha. E aí, então, isso me leva a olhar para uma escolha de uma vida em Deus. Quais são os frutos que são colhidos de uma vida inteira em Deus? E aí, meu olhar para Ana mudou completamente. E aí, eu fui lá entender um pouquinho mais dela com esse olhar, do que foi uma vida, o que ela construiu ao longo de toda a vida dela, para que naquele momento, aquela tivesse sido a experiência dela com Deus. Eu ia falar uma coincidência de datas, no início eu vou falar agora, porque depois vai perder totalmente o contexto, mas hoje é dia 4, e dia 9 de dezembro é o dia considerado da Ana como padroeira, Santana,
como padroeira das mulheres inférteis. Não que a gente precise dela aqui como padroeira, mas o porquê isso? Essa identificação forte do que é essa dor feminina. Como eu falei, não sei nem o que é ter essa idade, também não sei a dor da infertilidade, ou de não só da infertilidade em si, mas de talvez perdas de gestações. Mas quando a gente olha para essa mulher e tem essa identificação, o que mais ela pode nos contar da presença de Deus e do agir de Deus? Mas a questão é, lendo várias coisas sobre a história de Ana, eu vi uma narrativa muito padrão, que era, quando a gente fala de Ana, a gente vai falar sobre a oração de Ana. E como que ela era infértil, mais velha, ela orou, Deus agiu e nós temos a vitória em Deus. Geralmente a última frase dos sermões, das coisas que eu vi era isso, né? Nós temos a vitória no fim da partida. Mas aqui vocês sabem que a gente não caminha muito dessa forma. A gente tem um outro modo de entender o agir de Deus. E aí, então, eu quero preencher essa história de Ana com algumas coisas do pré e algumas coisas do pós. Essa experiência aqui dela ser idosa, dela ter vivido uma vida para Deus, e não é como a gente na Unicamp. Se a gente acha que tem alguns desafios aqui de viver uma vida para Deus durante o tempo da faculdade, vocês não têm noção do quanto era mais difícil no contexto em que Ana vivia. Ali ela vai estar rodeada de pessoas, a gente acaba de sair do livro de Juízes, o povo de Israel finalmente recebeu a sua terra prometida, e aí rodam e rodam juízes e mais juízes que apenas desistem. É um ciclo interminável de ouvir a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus, desobedecer a palavra de Deus. E todas as consequências que isso gerava no povo, de aflição, de dor, de injustiças. E no meio desse contexto, o livro ali de Samuel vai começar a contar, e depois vão ter vários personagens, de pessoas que no meio desse contexto resolvem obedecer a Deus, resolvem manter com ele a aliança, que só pode ser feita da parte de Deus para com eles, mas em resposta, como povo de Deus, uma resposta de obediência. E Ana é uma dessas pessoas. Então, quando a gente ouve a forma com que ela lidava com a outra esposa, ou a forma com que, mesmo sem ter filhos, ela encontrava amor, ou a descrição, né, de Eucana a amava, e por isso uma porção dupla para ela, independente dos filhos que ela tinha gerado ou deixado de gerar, isso já vai revelando muito do caráter dela. Mas também eu penso para as pessoas ao redor. Assim como a gente tem a nossa missão de que as pessoas estão vendo o agir de Deus através da nossa vida, quantas pessoas já não vinham observando aquela mulher idosa, sem filhos, mas que servia ali na casa, que respeitava o seu marido, que vivia em uma certa harmonia com a outra esposa. Então, o quanto que nesse pré ela já manifestava uma obediência a Deus, e aqui é o primeiro suspiro, assim, sabe quando a gente vê uma valsa, assim, acho que é a primeira vez que eu vejo ela rodando junto com a imagem de Maria, assim, com a figura de Maria, porque existe um plano de Deus em ação, e esse plano de Deus não nos é conhecido, mas ele vai se revelando na história, e ali, Ana já vivia muito dessa história de Deus se revelando, e ela não busca paliativos ou caminhos acessórios, como, por exemplo, a gente vai ter na história de Sara, mulher de Abraão. Ela não tem um filho, e é isso, ela não tem um filho. E ponto, ela não tem um filho. Né? Não pega uma via alternativa, mas ali vai mostrando um relacionamento profundo de intimidade com o Senhor. Muito antes de uma oração pontual, onde ela apresenta a Deus a sua dor. Mas sim, ela orava muito. É muito bonito, a gente leu juntos, vocês podem ler depois, mais profundamente, a descrição da devoção dela na oração, assim, de chegar a ser confundida com alguém embriagada, um coração tão contrito, tão derramado na presença de Deus, que os seus lábios balbuciavam as palavras. É um nível de quebrantamento, de tirar mesmo as forças de si mesma e crer num Deus que é capaz de fazer qualquer coisa, muito maior do que o possível dos olhos humanos, que é uma história que também conheço poucas que se repetem dessa forma. Mas que beleza isso. E aí sim, nesse contexto, vem a resposta dessa oração e ela engravida. E parece que Deus usa isso de vez em quando na história, né? Deus gosta disso. Mulheres que não podem engravidar
engraçadas de Deus, porque sempre nos falando sobre a vida. É Ele quem dá, é Ele quem tira. E a vida é espiritual, a vida que a gente encontra em abundância em Cristo, é uma vida derramada o tempo todo na história de Deus com o seu povo. E aí ela dá o nome a esse filho de Samuel, que significa Deus ouve. Imagina, homens, deve ser difícil, mas imagina você ficar grávido. Imagina exatamente isso, é impossível vocês ficarem grávidos, mas aí vocês ficam. É quase esse nível quando uma dessas mulheres engravida nas escrituras. E a única coisa era a identidade do filho dela como. Não é um nome que significa Deus faz a minha vontade, Deus resolve os meus planos, Deus tira as minhas dores. O que ela põe em seu filho? Deus ouve. E aí tem a ação depois. Geralmente as histórias param aqui, que linda mulher, Deus deu a vitória a Ana, mas a gente fez um contexto pré, e agora a gente vai para o contexto pós. Porque vocês sabem quem foi Samuel? Ai, que pega. Porque seria uma linda história de romance, né? Dá até para fazer pocketbook de umas 8, 5 páginas, já conta essa história bem, né? Uma mulher que não podia ter filhos, dela ora a Deus, Deus dá um filho. Tandam. Só que daí a próxima narrativa bíblica começa a história de Samuel. Gente, que homem. Mas ela começa, sabe como? Que menino, que bebê. E aí, mais uma vez, na nossa valsa, a gente dança com Maria e com Jesus. Um pequeno bebê. Como uma ação de gratidão de Ana para com Deus, mesmo antes de ver o seu filho. A resposta de gratidão que ela dá a Deus é de que esse será um filho consagrado. Esse será um filho entregue para ti, para o seu serviço. Eu vou entregar o meu filho para ser treinado como sacerdote. Ele vai ser entregue para os serviços no templo. Eu também não consigo imaginar isso. O querer de tal ponto um bebê e antes de ter a resposta do sim, dizer, e esse bebê que eu recebo, Deus, vai ser entregue a você. Acho que tem algo de caráter sendo trabalhado tão profundamente sobre posse, sobre realização de Deus, sobre a quem pertence a vida. Vida nunca pertence ao pai e mãe. Apesar de ser 9 meses e mais muitos anos de muito trabalho intenso, onde Deus de fato usa essas duas vidas para que venham ao mundo, a vida ninguém pode fazer, ninguém pode reproduzir. Faça a ciência o que quiser, mas o sopro da vida é só do Espírito de Deus. E aí aqui a gente tem essa promessa. E mais uma vez, eu imagino, acho que esse é o auge do que eu consegui entender do momento com Maria também, que é o falatório, né? Porque na hora que Maria vai lá engravida, deve ter tido um burburinho, um falatório, um diz que me disse, todo mundo na janela. Mas vocês imaginam aqui? Porque assim, Ana devia ter amigas, devia ter vizinhas, devia ter pessoas com quem eles conviviam comunitariamente. E aí todo mundo tinha visto ela por 84 anos vivendo a sua vida, desejando ser mãe. E aí todo mundo sabia que ela não podia, daí todo mundo vê ela grávida, deve ter sido um espanto, um maravilhamento, nossa, né? Talvez ali algumas pessoas começaram a reconhecer o agir de Deus. E aí o que ela conta para as pessoas que ela vai fazer? Não, mas meu filho, ele vai ser entregue para o Senhor. Eu não consigo imaginar o quanto pesou sobre os ombros dela isso. Além do fato de entrega mesmo, né? De emocionalmente se despedir ou se romper esse laço com o seu filho e entregá-lo de fato. Vamos ler no 24, 1 Samuel 1, 24. Quando o menino foi desmamado, Ana o levou à casa do Senhor em Siló, embora ele ainda fosse pequeno. Também levou um novilho de 3 anos para o sacrifício, um cesto de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Depois que sacrificaram o novilho, levaram o menino a Eli e Ana lhe disse: com certeza o Senhor se lembra de mim. Sou a mulher que esteve aqui anos atrás orando ao Senhor. Pedi ao Senhor que me deste esse menino, e o Senhor atendeu ao meu pedido. Agora eu o dedico ao Senhor. Por toda a vida ele pertencerá ao Senhor. E ali adoraram o Senhor. Que momento de entrega. Aqui eu imagino, nessa liberdade que as Escrituras nos dão, a contemplação de Jesus na cruz, e as mulheres, os discípulos, Maria, mãe de Jesus, olhando ali aquela entrega, era uma pessoa que andava com a gente, que chorou a morte de um grande amigo, que curou, que perdoou,
que passou noite em claro, que dormiu ouvindo conversa. E essa entrega de um filho amado, do filho perfeito. E aqui as escrituras anunciando uma entrega, anunciando uma mãe entregando um filho. E essas duas entregas, cada uma no seu contexto, cada uma no seu momento, mas as duas para mim revelaram algo maravilhoso, magnífico da graça de Deus, que é quem é o Senhor, que é a fidelidade do Senhor e a soberania do Senhor. Mas qual que é a parte que nos cabe dessa história? É entender que não somos o Senhor. Então a gente vai olhar para os personagens aqui e vamos continuar com Ana, porque então ela entrega o seu filho e vai viver a vida dela. Mas vocês acham que ela foi viver a vida dela como se nada tivesse acontecido? Qual será que foi a vida que ela foi levar? E a gente segue no texto e eu quero chamar a Giovana para ler aqui com a gente. Você pode vir, Gia? Uhum. Quer ler na sua? Pode, tudo mais. É Uhum. 2, do 1 até o 10. até o 10. Uhum. Perfeito. Tá aqui. Opa. Eu vou estar lendo 1 Samuel 2, do 1 ao 10. Então Ana orou assim: O Senhor Deus encheu meu coração de alegria. Por causa do que ele fez, eu ando de cabeça erguida. Estou rindo dos meus inimigos e me sinto feliz, pois Deus me ajudou. Ninguém é santo como o Senhor. Não existe outro Deus além dele, e não há nenhum protetor como o nosso Deus. Não fique contando vantagens e não digam mais palavras orgulhosas, pois o Senhor é Deus e conhece e julga tudo que as pessoas fazem. Os arcos dos soldados fortes estão quebrados, mas os soldados fracos se tornam fortes. Os que antes estavam fartos agora se empregam para ganhar comida, mas os que tinham fome agora estão satisfeitos. A mulher que não podia ter filhos deu à luz a 7 filhos, mas o que possuía muitos filhos ficou sem nenhum. O Senhor Deus é quem tira a vida e quem a dá. Ele é quem manda a pessoa para o mundo dos mortos e a faz voltar de lá. Ele faz com que alguns fiquem pobres e outros ricos. Rebaixa uns e eleva outros. Deus levanta os pobres do pó e tira da miséria os necessitados. Ele faz com que os pobres sejam companheiros dos príncipes e os põe em lugares de honra. Os alicerces da terra são de Deus, o Senhor. Ele construiu o mundo sobre eles. Ele protege a vida dos que são fiéis a ele, mas deixa os maus desaparecerem na escuridão, pois ninguém vence pela sua própria força. Os inimigos de Deus, o Senhor, serão destruídos. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará o mundo inteiro. Ele dará o poder ao seu rei e dará vitória a esse rei que ele escolheu. Amém. Amém. Aqui quando a gente faz como num aplicativo que a gente dá um zoom micro, e a gente estava até agora olhando para a história de Ana, com essa oração, quando ela começa dizendo: o meu coração se alegra no Senhor, o Senhor me fortaleceu. E depois mais adiante. Cadê? Eu queria ler certinho. Mas que não é nas nossas mãos humanas que isso vai acontecer. Esse zoom, na verdade, esse milagre não é sobre Ana engravidar. Ela não engravida porque era a vontade dela simplesmente, mas porque era da vontade de Deus o nascimento dessa criança. E aí, então, de coração leve e firme no Senhor, ela faz essa oração e aqui começa a narrativa da história de Samuel, que vai ser uma resposta daquele contexto que eu descrevi, de juízes injustos, de juízes infiéis, desobedientes. E ele é levantado primeiro como um profeta, ainda como criança, tem aquela cena linda da revelação, onde Deus chama Samuel, uma pequena que cuidava dele. Não fui eu que te chamei. Não fui eu que te chamei. Foi o Senhor que está te chamando. Então, ouça o Senhor. E o nome dele é Deus ouve. Então, ele aprende a ouvir o Senhor. Depois de profeta, então levantado como um juiz. E por fim, treinado como um sacerdote. E por fim, levanta o primeiro rei, depois de tudo isso que o povo de Israel precisava. E então entra Saul, começa a história de Davi, e aí já está muito mais perto da nossa história de Jesus.
Esse era o milagre que Deus estava fazendo com a gravidez de Ana. Essa era uma resposta da oração de Ana, mas isso era uma resposta da oração do povo de Israel. Isso era uma revelação da aliança do Senhor com o seu povo. E é dessa forma que a gente é inserido nessa história. Aquela gravidez de Ana não é sobre como Deus é maravilhoso e esplêndido para fazer mulheres inférteis engravidar, mas é como o Senhor é esplêndido para resgatar toda a humanidade num plano perfeito, que só se finaliza, só se coloca como completo no sacrifício de Jesus. E aí assim a gente vem para a finalização, que é mais uma vez o Senhor revertendo a história. E é assim que eu sinto o advento aos olhos de Ana. Quando a gente vê mais uma vez que o rei esperado, naquele momento, um juiz fiel e justo, um próximo rei que fosse uma liderança para o povo de Israel, alguém que pudesse ter realmente uma direção ali para aquele povo. Quem que é esperado? Alguém de uma linhagem de sacerdotes, alguém que viesse realmente de toda uma família de cuidado com o templo, mas não. Era Ana, uma mulher idosa, infértil, mas que é dali que o Senhor traz, mais uma vez, a sua resposta. E a isso reverbera em como a gente tem o nosso comportamento diante do que é impossível, como é que a gente vive a nossa vida cotidiana, com as nossas infinitas perguntas para Deus, os nossos infinitos questionamentos de, não, Deus, isso eu sei que não é possível, então eu nem vou pedir. Quase como se pedir algo a Deus fosse rebaixá-lo aquele lugar de execução de tarefas, né? Não é sobre isso a nossa oração. Realmente a instrução que a gente tem de Jesus e na Bíblia como um todo é que não há nenhum segredo no nosso coração e não há nada que o Senhor não sabe, mas tem muita coisa que a gente não sabe e é isso que acontece na oração. Ele revela pra gente, nos dá o entendimento até da direção certa a seguir e de como lidar com esse impossível, que a gente chama de impossível. Depois, a resposta que Ana dá, que Maria dá, e que sempre nos inspira de como viver nesse momento, é a obediência a Deus. Diante de revelações de coisas que a gente acha absurdas, que não tem como acontecer, o que é que Maria diz? Eis-me aqui, Senhor, que aconteça com a sua serva tudo aquilo que foi predito. Então, Ana se dispõe a essa entrega, entrega o seu filho e depois contempla cada uma das coisas que vão acontecendo com ele e continua cuidando dele uma vez por ano, indo entregar suprimentos, indo entregar ofertas por esse filho, sacrifícios por esse filho. E por fim, é que a nossa gratidão a Deus jamais deve bastar ou ter como teto a gratidão por aquilo que ele faz ou resolve em nossas vidas particulares e pessoais. Porque isso, na verdade, é criar um outro Deus que se chama nós mesmos. Isso é idolatria. Então, que a nossa gratidão seja sempre pelo plano de redenção perfeito que há em Deus. E que no momento onde a gente tiver algo conquistado, um fim de semestre concluído enquanto estudantes, ou qualquer outra coisa que sim é muito relevante na nossa vida, que a nossa oração comece como a de Ana, que diz: o meu coração se alegra no Senhor, porque o Senhor me fortaleceu. E nele, essa conquista ou essa coisa serve para anunciar quem ele é. Serve para anunciar o Salvador. Assim a gente tem um vislumbre emprestado dos olhos de Ana. Foi um desafio, porque eu, brincando, né, com a Altamira, mas que Ana? Porque tantas Anas, mas qual Ana referente a Jesus? E eu achei essa Ana, muito, muito referente a Jesus. E assim, mais uma vez, como a gente abriu no Advento aos olhos de Isaías, o quanto que as escrituras por completo apontam para Deus, e nesse tempo de espera, expectativa, tendo passado pela primeira vinda e aguardando a segunda vinda, que a gente possa ter esse coração parecido de Ana. Amém? Posso comentar um negócio? Aí eu aprendi com você um negócio interessante. A minha mãe, ela era em 10 filhos, assim, né? Daí, do lado da minha mãe, a minha tia, foi quando ter criança, ela era o primeiro que nasceu. E ela chamou de Samuel. Olha só! Então, Deus ouviu sua tia. Entendi porque chamou Samuel. Amém. Samuel sempre sabe, Samuel ele era primo meu, né? Sempre me ajudou quando eu tinha AVC, ajudava a tomar banho,
trocar roupa, fazer tudo, assim. Ele sempre estava no hospital, foi muito legal comigo. Só tem que compartilhar isso aí. E eu Muito aprendi, bom. Um bom Samuel. Muito bem. Senhor Deus, te agradecemos, Pai. Te agradecemos pela tua boa palavra que cai hoje em nossos corações. Que o Senhor nos dê, Pai, um coração sedento por compreender mais de Ti, mas não somente por compreender e reter isso em nós, Pai, mas para que isso transborde de nossas vidas, Senhor. Que isso vá nos esvaziando de nós mesmos e nos preenchendo de Ti, dessa nova criatura que o Senhor faz em nós. E que a nossa vida possa ser uma constante espera, repleta de expectativa e de esperança, porque nós cremos completamente no porvir, Senhor. Nós cremos na Tua fidelidade, nós cremos nas Tuas promessas, e faz das nossas vidas, Senhor, individualmente enquanto comunidade, um lugar onde as pessoas podem observar também, seja com expectativa, com curiosidade, e querer ouvir mais dessas verdades que cremos, Senhor. Pai, obrigada pelo Teu Filho Jesus, nós aguardamos ansiosamente, gratos desde já, Pai, pela forma com que o Senhor conduz a história de todas as coisas. E nesse momento específico, nos dê, Pai, uma mínima disposição como a Diana, Senhor, de entender, de receber flores, mas entregar a quem realmente merece, que é o Senhor. Que todas aquelas bênçãos, de todas as coisas que o Senhor tem concedido em nossas vidas, sejam direcionadas para o reconhecimento do Teu nome soberano em nossas vidas e em toda a humanidade, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Coisa boa, né? Estamos diante da palavra de Deus, é uma coisa extraordinária, porque a gente sempre vai aprendendo que a palavra de Deus é como um poço, né? Que você tira água e nunca esgota, nunca acaba, né? E eu gosto muito disso. Muito obrigado, viu, Mayra? Coisa boa. A outra Ana também tinha 84 anos, e quando Jesus foi levado ao 8º dia por Maria e José, ela o tomou nos braços e ela deu graças, agradeceu a Deus. Assim é que Lucas nos narra. E a gente vai para o momento de dar graças, né? A gente chama esse momento de Eucaristia. Eucaristia é dar graças, né? É agradecer. E sempre quando a gente fala em Eucaristia, a gente fala em memória, né? Em memória de mim. A gente sempre chama a Eucaristia como memória. Capítulo 22, versículo 14, a gente encontra essas palavras. Só para ajudar a entender. Os 3 evangelhos sinóticos, semelhantes, básicos, Mateus, Marcos e Lucas, eles contêm muitas coisas iguais. Todos eles, Mateus e Lucas, escrevem o seu evangelho tendo o evangelho de Marcos como evangelho básico. Mateus e Lucas, eles acrescentam algumas coisas em cima daquilo que fala a respeito da Eucaristia, porém ele coloca algumas coisas interessantes. Eu quero destacar aqui uma que me chama muita atenção. Chegada a hora. Né? O texto começa bem assim, chegada a hora. Marcos fala, e comendo, né? Eles estavam participando de uma refeição, comendo. Lucas diz, chegada a hora, Jesus pôs-se à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse, chegada a hora, é uma pergunta que a gente tem que fazer, que hora? Qual hora que era a chegada? Então Jesus lhes disse, tendo desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Então a gente entende que a hora que é chegada é a hora
do sofrimento. Tanto é que Jesus dali, ele vai para o Monte das Oliveiras, e eu entendo, isso é uma interpretação do Altamiro. Eu entendo que este foi o momento mais doloroso do que a própria cruz. Porque ali, Jesus escolheria render-se às mãos do Pai ou não. Ele decidiria entregar-se à vontade do Pai ou correr para os aplausos lá em Atenas, para se sentar nas cadeiras dos filósofos. Lembram da oração? Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Cadê meus companheiros de oração? Estão dormindo. Pedro, Tiago e João estão dormindo. E Jesus os exorta. Gente, a carne é fraca. Estejam preparados para vocês não caírem em tentação. E esse é o grande drama da existência humana, é a tentação. Qual é a tentação? Do capeta, do chifrudo? Não, é a tentação do egoísmo, de viver para si mesmo, de dormir no seu próprio berço. Então, Jesus está aqui diante daquilo que Lucas chama de chegada à hora. A hora da dor, a hora do sofrimento, a hora da angústia, da escolha dolorosa, né? Em que ele colocaria sobre si ou não os pecados do Juari. Não vai dizer que você não é pecador, meu irmão. Então, naquela hora, Jesus decidiria, carregaria o meu e o seu pecado, enquanto inocente ou não. Mas, humanamente, ele ia. E os caras não foram capazes de fazer isso. Uma hora sequer vigiar com Jesus. Ele deixa essa exortação. Vigiem e orem para que vocês não sejam egoístas. Pois bem. E o versículo 17 tem uma coisa muito interessante. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, aí que entra a gratidão, né? Aí que entra o nome de Eucaristia, que esse cerimonial, né, que vamos comer do pão, beber do cálice, se chama Eucaristia, ação de graças. Agora, se Jesus tem diante de si a hora que é chegada, a hora da dor, a hora do sofrimento, dar graças por quê? Por que dar graças? Eu estou perguntando para vocês. Eu quero que vocês me ajudem. Dar graças por quê? Diante de um drama, de uma dor tremenda, de um desafio, ele diz, então agora vamos dar graças. Tomou o pão, né? Ele ia partir o pão, ia pegar o cálice e diz, sejam agradecidos, deem graças, louvem a Deus. Por quê? E ele diz mais depois, façam isto, porque não existe possibilidade de gratidão sem memória, sem exercício. Aliás, os ingratos são ingratos porque não tem memória. Pode observar. Você não escuta, às vezes, alguém fazer essa reflexão. Ah, seu ingrato, você não se lembra de... Porque a gratidão, ela está ligada intimamente à memória. Então, ser grato por quê? Por que Jesus estava convidando a gratidão? Se você pegou bem a meditação de hoje, a reflexão de hoje, você vai perceber que Deus tece os seus fios na história. Não tem nenhum ponto sem ligação na história da revelação bíblica. E a importância não é o ser humano. A importância é quem é o tecelão disso tudo. E ele vai tecendo, né? Como diz nosso
Márcio Stênios, né? Lá a música do Tapeceiro. Você olha no avesso, você não entende. Mas no final das contas, quando você vira pelo lado direito, você vê a beleza da tessitura do grande tapeceiro. Dar graças por quê? Agradecer por quê? Por causa das mãos do grande tapeceiro. E Jesus está diante de um drama e ele está dando graças pela maneira como Deus, num grande drama, elaborou a sua salvação. A memória é para nos lembrarmos de como Deus age na história, de quem é Deus na história. E, evidentemente, eles estavam comendo o quê? Eu acho até engraçado, porque Jesus chamou lá o Pedro e João, falou assim, olha, vamos lá em Jerusalém, e eu vou dar uma senha para vocês. Vocês vão ver um camarada carregando um jarro d'água na costa. Não parar, vocês perguntam, o lugar para o Senhor comer a Páscoa? Eu fico imaginando, homem é desastrado, né? Assim, não tem muito jeito de arrumar as coisas. E Pedro e João iam para um lugar desconhecido, não sabia quem, iam preparar este cenário, né? E no cenáculo, né? Num lugar de acolhimento, num lugar de oração, preparar a Páscoa para Jesus comer a Páscoa ali. E foi ali que ele disse as coisas. Então foi no contexto da Páscoa. A Páscoa fala do quê? De pulo. A memória do pulo. Pulo de quem? Pulo do anjo. Né? Pesar, Páscoa, pesar do hebraico, pular, saltar, passar por cima. Passar por cima do quê? Da casa dos judeus lá no Egito. Saltou por cima daquelas casas onde tinha o sangue do cordeiro marcado nos umbrais, né, das portas. Então, o anjo passou por cima, mostrando a soberania de Deus, o cuidado de Deus, a salvação de Deus sobre a vida daqueles primogênitos israelitas, e atingiu apenas os primogênitos egípcios. A gente não entende muitas coisas, a gente só sabe que Deus estabeleceu esse propósito. E Jesus, então, está nesta Páscoa e diz, deem graças, né? Deem graças, sejam agradecidos, façam isso em memória, exercitem a memória, se recordem, se lembrem de quanto Deus fez, porque quando nos recordamos do que Ele fez, nós nos recordamos de quem Ele é. Né? Então vamos comer do pão e nós vamos beber do cálice. Né? Fazendo como Jesus disse, façam isso em memória de mim, com gratidão. Com gratidão. Sejam agradecidos. E não só agradecidos a Deus, mas sejam agradecidos uns aos outros. A gratidão é um negócio extraordinário. Extraordinário. A gratidão. Eu vou abrir aqui um parentezinhos. A Neuza viveu isso comigo essa semana. E eu vou contar para vocês um pouquinho dessa importância da gratidão. Eu até olhei assim no celular e vi Rosângela. Eu falei assim, mas quem é Rosângela? E tinha um áudio. Então, a Rosângela estava agradecendo. Rosângela está lá numa cidadezinha no interior do Paraná. Agradecendo. Mas agradecendo mesmo, assim, Altamiro, eu ouvi o áudio que você acabou de passar para minha filha lá em Botucatu. E eu estou, então,
passando por aqui para agradecer, 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 agradecer. Essa família mora numa casa nossa há 20 anos. Nós nunca cobramos deles 1 centavo de aluguel. A casa que temos lá em Botucatu. E está chegando o momento que eles vão ter que precisar deixar a casa porque eu vendi a propriedade e vai haver uma construção lá e estavam preocupados da filha sair, não ter para onde ir, e eu disse, não, fica sossegada, fica tranquila, aguenta mais um pouco. Então, eu acalmei o coração dela no sentido de que vai chegar esse momento, mas esse momento não é agora, né? E então ela estava expressando essa gratidão. Olha, eu criei os meus filhos aí, né? E eu lembro, as crianças eram pequenininhas, os filhos dela, a gente chegava lá, né, Neuza? Ela chegava e esticava a mão, bênção, bênção. Assim, muito educados, muito, né? E agora esses filhos moram lá, né? E a gratidão. E o que eu sempre ouvi das pessoas, olha, cuidado, essa gente vai dar o cano, eles vão mover uma ação contra vocês. E aquelas histórias que todos vocês sabem como são as histórias. E eu poderia ouvir agora uma palavra de ameaça, olha, né? Mas pelo contrário, a gratidão muda as coisas, muda o cenário, muda a vida, muda o sentido das coisas. Então, quando Jesus fala aqui da Eucaristia, da gratidão, não é para que isso seja numa cerimônia apenas. A cerimônia precisa de acontecer como um ritual. Gosto de João porque João não tem uma cerimônia da Eucaristia, porque para ele a Eucaristia, todos os dias, você vai comer de graças a Deus, né? Tem muita gente que come e bebe como um animal qualquer, sabe? Jesus está dizendo, faça das refeições uma hora de gratidão, de louvor, porque naquele alimento está a minha providência, provisão, o meu sustento, a minha graça. Não é? Memória. Traga a memória. Então vamos agradecendo a Deus. E eu estava... desculpa, eu gosto muito dessas coisas informais, né? Da informalidade. E deixa eu abrir mais um pouquinho o meu coração. Eu fui formado, né, na minha igreja. A Eucaristia sempre era um momento mais de funeral do que de alegria. Eu estou vendo muita gente balançando a cabeça, concordando comigo, né? Funeral. Cara, como é que um momento de gratidão pode ser um funeral? E eu me lembro que, assim, havia critérios de distribuição da Eucaristia, porque algumas pessoas não podiam participar. Né? Eu me lembro que eu fui a uma igreja, que não é da minha denominação, e nessa denominação, na ministração da Eucaristia, o pastor disse o seguinte, agora somente os membros desta comunidade vão participar da Eucaristia. Nem os membros daquela denominação, que eram membros de outra igreja, podiam participar. E eu cresci e fui vendo na vida de muitas igrejas esse cuidado. Tinha uma intenção boa, né, de não deixar que uma pessoa indigna participasse da Eucaristia. Quem que é digno de participar da Eucaristia? Então, inclusive, as crianças não participavam. E isso é uma coisa que eu sempre, quando fui fazer o meu primeiro ano de seminário, eu perguntei isso ao meu professor. Ele me chamou depois para outros colegas, me deu lá uma etiqueta, que eu não vou dizer qual é a etiqueta, né? Por quê? Porque eu fiz essa pergunta para ele. Por que as crianças são batizadas, mas elas não podem tomar a Eucaristia? Para mim não batia a coisa, sabe? Era jovem, adolescente, fui com 17 anos para o seminário, mas aquilo não batia, não tinha lógica, não tinha, né, ligação. Então, esse cuidado de impedir que algumas pessoas participem da Eucaristia. Eu pastorei a igreja lá em Botucatu, quando cheguei lá, a tradição era esta: quem for digno, fique em pé para receber os elementos, né? Quem não é digno, fica sentado para não receber.
Né? Aí eu estava pensando, assim, até pensando no nosso pequeno grupo aqui hoje, né? Você até disse para Neuza, a gente vai estar, hoje acho que a gente vai estar com meia dúzia de gato pingado, né? Na nossa comunidade, né? E eu estava pensando assim, né? A administração da Eucaristia foi feito não com meia dúzia de gato pingado, mas com uma dúzia de gato pingado. Né? Exatamente uma dúzia. Tudo gente boa. Tudo gente boa. É. Na verdade, olha que coisa. Eu estava olhando isso hoje de manhã, isso pintou na minha cabeça. Estava ali aquele cuja mão o iria trair. O texto diz bem assim: aquele cuja mão o iria trair. E Jesus negou a Eucaristia para ele? Jesus sabe todas as coisas. Então vamos comer assim, né? A gente não é merecedor. A gente não tem dignidade. Por isso que é gratidão. Gratidão por quê? Porque somos amados, porque somos queridos, porque somos acolhidos. Porque Deus é misericordioso e é bondoso. Amém? Ramon, vem aqui, por gentileza, você e a Érica, por favor. Eu acho que vocês têm muito mais cara de servos do que todos os demais aqui, por isso. Pegue, pegue por favor, a Eucaristia, a bandeja e o pão, a Eucaristia e o pão. Vamos ficar em pé? Ó Senhor, reverentemente nós nos dobramos diante de Ti nesta hora comemorativa, nesta hora celebrativa do Teu sacrifício, da Tua morte, do Teu amor, da Tua bondade, da Tua misericórdia, da Tua generosidade para conosco, do Teu acolhimento, da Tua busca, porque o Senhor nos encontrou, o Senhor nos buscou e nos trouxe para Ti, para o Teu colo, para sermos filhos e filhas amadas do Senhor. Papai, nós queremos Te pedir que nos ajudes para que ao comermos este pão e ao bebermos deste cálice, a gente nunca se esqueça de quem o Senhor é e de o quanto o Senhor nos ama e nos quer bem e como somos perdoados pelo Senhor. Então, nesta hora, nos acolha e derrame sobre o nosso coração esse sentimento bendito da Tua presença. No nome de Jesus. Amém. Vamos nos assentar? Vamos então estar recebendo o pão e o vinho, né? Segurem em suas mãos, para depois a gente comer todos juntos. Jesus pegando um pão
partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: comam deles, façam isto em memória de mim. Por semelhante modo, tomou também do cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto em memória de mim. Queremos recordar também, Senhor, que em memória implica também fazermos o que Cristo fez. Então, nos ajude a termos a nossa vida disponível para servir, para repartir, para distribuir entre aqueles que precisam da nossa presença, dos nossos ouvidos, das nossas palavras, da nossa companhia.